Fala, fala galera! Silene na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com a banca da Unicentro. Violência política como resultado da polarização. Vamos lá. A filha colocou como título, né? Entre a arma e a urna. Muito bem, vejamos. O Ato de Matar é um documentário de 2012 que trata da violência política na Indonésia, onde cerca de 1 milhão de pessoas foram mortas devido à ideologia política. Do mesmo modo, ao passo que o cenário político brasileiro foi se polarizando, a violência política foi aumentando, incentivada por um discurso de ódio e abafada em uma violência simbólica, encontrou terreno fértil para se expandir em solo brasileiro. Então, olha só, deixa a Priscilane falar o seguinte para você. Vou compartilhar aqui a tela. Muito cuidado, né, com os espaços em branco aqui, ó, ao final, tudo bem? Muito cuidado com isso, tá? Procure manter aí o padrão do seu texto e muito cuidado, né, com a extensão das suas linhas. Vamos dar uma aprofundada um pouquinho melhor, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais aí o seu texto. Olha só, O Ato de Matar é um documentário de 2012 que trata da violência, deixa eu só aumentar aqui, ó, que trata da violência política na Indonésia, onde cerca de 1 milhão de pessoas foram mortas devido à ideologia política. Do mesmo modo, ao passo que o cenário político brasileiro foi se polarizando, a violência política foi aumentando, incentivada por um discurso de ódio e abafada em uma violência simbólica, encontrou terreno fértil para se expandir em solo brasileiro. Olha o excesso de repetição de palavras aí na sua introdução, tá? Veja bem, você escreveu 5 linhas e acabou repetindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes as palavras aqui no seu texto. Então, eu oriento que você faça uma leitura atenta da sua redação e procure, né, organizar o seu texto de modo a evitar essas repetições. Então, use sinônimos, use palavras semelhantes para evitar essa repetição. Além disso, essa escolha, né, que você trouxe aqui do documentário, desculpa, ela não ficou bem articulada com a sua tese. Veja bem, você falou para mim do documentário Ato de Matar. Do mesmo modo o quê? Do mesmo modo, no Brasil, as pessoas também se matam, também teve esse número de vítimas. Então, é importante, né, que aqui você colocasse, só foram mortas devido à ideologia, né? De maneira semelhante, no Brasil, há o massacre também, né? O desrespeito, a intolerância, a violência, enfim, não sei o que você quer trazer aí na sua redação. Você reitera que isso também ocorre no país e o que deixa evidente é essa polarização, essa violência política. O que eu quero que você entenda é que precisa estar intimamente articulado essa contextualização, esse repertório que você usou com a sua tese. Não pode ter assim, ser tão distante, sabe? Eles precisam convergir, então eles precisam estar semelhantes. Então, quando você for apresentar o repertório, fazer a contextualização do tema, procure trazer uma contextualização que de alguma forma se articule com a sua tese. Tranquilo? Então vamos lá. Nesse sentido, segundo o relatório da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, no ano da última eleição, 2020, foram registrados 362 casos de violência política no Brasil, o que pode ser visto como consequência de autoridades políticas que usam em seus discursos frases que criam uma divisão artificial frases que incentivam ao ódio para com o desigual ideologicamente. Ademais, são esses governos populistas que criam uma divisão artificial da sociedade, baseados em um discurso anti-establishment, se pondo como igual ao povo e contra o grupo que detinha até então a maior parte do poder. Tá, olha só. No último ano, né, na última eleição. A última eleição aconteceu agora em 2022.
22, aconteceu agora no último domingo, então eu quero que você reveja esse dado. Nas últimas eleições municipais, nas últimas eleições estaduais, de quais eleições você está falando, ok? E aí, olha só, veja que você escreveu o seu parágrafo em apenas dois períodos, veja só. Nesse sentido, segundo o relatório da Missão Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, no ano da última eleição foram registrados 362 casos de violência política no Brasil, o que pode ser visto como consequência de autoridades políticas que usam em seus discursos frases de incentivo ao ódio para o quão desigual ideologicamente. O que pode ser visto não é visto, então evite usar o pode na sua redação. Seja mais enfática nessa argumentação, no sentido de defender exatamente o seu ponto de vista. Então, quando você usa o pode, você está querendo deixar algo subentendido. Ao passo que quando você usa o ocorre, faz, o que deixa evidente, então seja mais incisiva aí na escolha dos seus argumentos. E o que que isso aqui culmina, né? E o que que isso aqui culmina? Então, aqui você deveria, né, ter trazido informações que comprovem esse incentivo à violência, tá? E aí continua. Ademais, são esses governos populistas que criam uma divisão artificial da sociedade, baseados em um discurso anti-establishment, se pondo como igual ao povo e contra o grupo que detinha até então a maior parte do poder. Eu sugiro que você retire esse período aqui e fale do extremismo, né? Ou fale dessa questão política aqui baseada na violência, né? Baseada aí nessa polarização. Por quê? Porque é sobre a polarização que eu quero que você fale. O populismo, ainda que ele tenha, né? Eu sou contra ele, essa contrariedade não reside tanto na questão da violência, né? Então aí eu quero que você retire esse período aqui final e mantenha comentários, né, que comprovem esses discursos que incentivam o ódio, que incentivam a intolerância e que incentivam principalmente o desrespeito, haja vista que essa é a base dessa violência política. Além disso, é notório que além da violência física, poderia ter aprofundado isso, né? Porque você não fala dessa violência física, então você poderia ter trazido informações que comprovassem essa violência física, que comprovasse aí essas agressões, para mostrar bem aí amarradinho o seu posicionamento. Além disso, é notório que além da violência física, existe um tipo de agressão que se naturaliza e não é facilmente percebida. Tal ação é chamada por Pierre Bourdieu de violência simbólica e que, em um contexto de polarização, se torna ainda mais recorrente. Ou seja, é aquela violência silenciosa, mas que causa danos morais e psicológicos. Nesse sentido, ocorre, por exemplo, quando se deixa de conversar sobre política por medo de como o outro lado vai reagir. Olha só, aqui, mais uma vez, eu quero que você reveja aí a estrutura do seu parágrafo, justamente para que você não escreva períodos tão extensos e outros tão curtos no mesmo parágrafo. Você precisa aí manter essa estrutura bem definida, você precisa manter essa estrutura bem delineada. E aí, veja só, aqui você deveria ter feito um tópico frasal falando dessa violência, falando desse silenciamento, falando dessa cobrança, e aí na sequência, em um novo período, você traria o que o Pierre Bourdieu defende, né? Então era nesse sentido que você deveria ter escrito a sua redação, nessa perspectiva, sabe? Nessa perspectiva de abordar exatamente aquilo que o conceito pediu. Por quê? Porque na realidade, meu amor, aqui nesse parágrafo você está dando mais ênfase para o conceito do que para o seu argumento. E aí você poderia ter retomado, obviamente, as palavras-chave da proposta, né? Eu senti falta aí de você trazer a questão da polarização, de você ter falado aí com mais ênfase da violência política, né? Eu senti falta aí disso aqui na sua redação. Sendo assim,
Diante do exposto, é necessário que seja criada uma mentalidade de empatia ao posicionamento do outro, vinculado à independência de pensamento. Somente assim, mesmo com o surgimento de políticos populistas e extremistas, haverá um combate a todo tipo de violência política. Tem certeza? Tem certeza? Né? Tem certeza disso? Será mesmo que essa mentalidade de empatia ela será desenvolvida no Brasil? De que maneira? Né? E aí, olha só, aqui nós temos um outro probleminha. O seu título, ele não tá articulado com o seu texto. Você não fala do seu título no texto, não há menção ao título no texto e nem a sua argumentação deixa evidente que o seu título é esse, é a melhor escolha, entende? Então, na realidade, o probleminha aqui da tua redação é justamente esse, você não conseguiu fazer essa argumentação efetiva, né? E nem me convencer que as pessoas estão entre a arma e a urna, né? Então aqui que tem esse probleminha na redação, tudo bem? Mas aí, minha filha, estamos no caminho. O importante é você continuar produzindo, porque a produção de redação é isso, é constância. Todo dia um pouquinho, que lá no final vai dar muito certo. Bora escrever redação? Bora, minha filha!